acontece? Ninguém compra uma roupa sem experimentar. Ainda que você compre na internet, você já viu aquele modelo, você já experimentou. E quando você não experimenta ou você não conhece, muitas das vezes você vê aqueles expectativa e realidade. Isso no mercado condominial é o que tem acontecido bastante. Muitas expectativas geradas por conta de eventos em onde stands eram maravilhosos, os mimos eram incríveis, e a realidade é a ausência de atendimento, a ausência de parceria, é negligência, é abandono. O que hoje, tudo que a gente não quer no mercado que é tão solitário para o síndico, é isso, é o abandono. Então é buscar fornecedores que te acompanhem, que te agreguem, não que te deixem abandonado ou só vendam uma ilusão. Você tem que ir atrás da realidade. E uma coisa muito importante também para poder deixar aqui documentado, Tamiris, é assim, ó. Eu me lembro que eu tinha visto no Instagram o Ordilei Rocha, da Potter, que ele fez uma pesquisa numa região aqui do Brasil, dizendo que 80% do mercado ainda é síndico morador. E a gente tem que ter consciência porque ninguém nasce síndico profissional. Todo mundo nasce síndico morador. E aí, aquele que já nasce ou acha que nasce síndico externo e profissional, ele já colocou aquilo ali como profissão. É diferente. A maioria das pessoas foram colocadas como gestores do seu condomínio por necessidade. Por exemplo, eu cheguei na assembleia, primeira assembleia do condomínio, implantação, e as pessoas que eu estava vendo ali como candidato, eu tinha certeza que a postura deles não ia ajudar na implantação. E aí eu tomei a frente e fui eleita. E as pessoas têm que ter consciência, principalmente os prestadores de serviços, os fornecedores, que às vezes você vai estar lidando com uma pessoa que é leiga. E se você é a pessoa que obtém o conhecimento, não custa nada você dispensar, não, mas você, assim, colocar 10 minutinhos para você esclarecer para aquela pessoa, porque ela é leiga daquele assunto, ela é leiga daquilo dali. Quando eu comecei lá em 2016, acontecia muito isso. Tudo que eu não sabia, eu perguntava. E a gente lá não tinha essa facilidade de abrir o YouTube e ter uma live. Ir lá nas redes sociais ver uma live ou ver uma gravação. Não tinha isso. As informações eram muito restritas. Você tinha que ler aqueles livros grossos com aqueles assuntos jurídicos que você, na metade da folha, você já desistia de ler. Então, eu quero passar para você a palavra, Tamiris, para você falar o seguinte: aquele síndico, morador, que é leigo, e aqueles condôminos que realmente, às vezes, desconfiam, não têm confiança 100% naquele síndico, e que entram em contato com a ADQ, como que eles são tratados? Passa para a gente, mais ou menos, como é que é o tratamento da ADQ também com os condôminos, porque, na verdade, a administradora é contratada pelo síndico, mas, na verdade, vocês defendem os bens dos condôminos. Exatamente. Porque, se a gente for fazer um contraponto, até um trocadilho, o condômino de hoje é o síndico de amanhã. Então, faz parte também da minha vontade de permanecer fornecedora daquele condomínio e tratar minimamente bem. Trocadilhos à parte, o respeito é a premissa básica. Um condômino que entra em contato querendo tirar uma dúvida, ele tem que ser tão bem tratado quanto um síndico de alto padrão que quer me contratar. Porque não há acepção entre atender um funcionário semi-analfabeto da portaria e tratar o dono da cobertura. Ambos têm que ser atendidos. E como um dos nossos pilares é o atendimento, que foi por isso que nós nascemos, que a gente tinha muitos ranços de atendimento de administradoras que a gente, porventura, por gerir locações, a gente tinha que lidar, a gente falou assim, a nossa base tem que ser o atendimento. A pessoa que é bem acolhida, bem atendida, às vezes com 5 minutos conversando com ela, aquela dúvida, aquele caos que estava na cabeça dela se torna a solução para você. E você passa a ser também ponto de referência. Aí você vira efetivamente aquela pessoa que está apoiando o síndico. E o condomínio começa a enxergar na administradora alguém para tirar dúvidas, quando ele não quer falar com o síndico muitas das vezes. Eu quero saber por que não posso pintar a minha varanda de amarelo. Às vezes a pessoa nunca viu a convenção, não sabe o que é a convenção ou simplesmente negligenciou. E explicar que existem regras. E você explicar com uma linguagem acolhedora, conhecer, acolher, torna aquela comunicação, ainda que sejam assuntos polêmicos, como eu já tratei,
torna aquilo ali mais leve. Já teve ponto de, quando teve um caso muito interessante, que a condômina estava estressadíssima, ela mesma não sabia se expressar, porque ela estava irritada que passavam de um para o outro, porque ela se embananou na hora de falar com a gente. E quando chegou na Beatriz, que faz o atendimento lá que você já conhece, ela já foi muito rude com a Beatriz. Eu ouvi aquela mulher gritando e eu falei assim: Beatriz, passa o telefone pra mim, pra eu entender o que tá acontecendo. Aí ela falou: e ninguém resolve o meu problema. Eu falei assim: então, você tem a certeza que o seu problema estará resolvido quando eu finalizar essa ligação, mas primeiro você tem que me explicar. O que tá acontecendo? Não, quero dizer, a senhora precisa se acalmar, porque como que eu vou entender o que a senhora quer, te dar o que a senhora precisa, se a senhora não conseguir se comunicar comigo? Ela explicou, no final, era uma situação muito simples com um vizinho, e aí eu tranquilizei ela, falei assim, então, o nosso papel é fazer com que a senhora resolva os seus problemas, quando possível, da forma mais amigável que seja possível naquele momento. E aí ela explicou a situação, eu levei, sei lá, uns 10 minutos com ela no telefone, apresentei para ela algo que ela não conhecia morando no condomínio há mais de 5 anos, a convenção e regimento interno. Ela tinha um problema com barulho que o vizinho fazia em determinado horário. Eu falei assim, existe um regimento interno, existe uma convenção. Não, esbravejar, brigar por algo não é ir atrás dos seus direitos. Então, quando você acolhe e se dá o trabalho de entender o que o outro precisa, o atendimento já está, metade dele já está feito. Que ainda que você não consiga responder algo imediatamente, não vou dizer, não vou ser leviana e falar que eu atendo tudo imediatamente. Isso seria uma falácia, seria mentira. Mas eu acolho para poder dar o devido atendimento. Eu não vou deixar a pessoa sem acolhimento. Vou entender, vou acolher da forma mais amigável possível. Desde o funcionário que vai reclamar que não recebeu a hora extra que a gente nem sabia que tinha que pagar, até o dono da cobertura que não quer pagar o consumo da água da piscina dele. Então, assim, é o acolhimento e a escuta ativa. É ouvir o que o outro quer. Se posicionar, obviamente, na hora que você precisa se posicionar para que o outro entenda também que não é só o que ele quer, como ele quer, mas iniciar aquilo com a escuta. Se eu não escuto, eu não entendo, não consigo resolver. Então, todos que vêm até a gente têm a primeira impressão é essa, vão ser ouvidos. Uma coisa também muito importante de falar, Tamires, até pegando um gancho no que você falou sobre a convenção e o regimento interno, para quem não sabe, eu tenho uma certificadora digital que é a Fênix. E é incrível como que os condomínios têm problemas com documentações. Assim, você não acredita que as pessoas têm tanto problemas com documentações. Tem documentações que não existem mais, que a própria administradora só recebeu do condomínio uma xerox. Essa xerox não está autenticada, essa xerox não está documentada, não está registrada. E, por incrível que pareça, já colocaram-se na cultura de um condomínio que fazer uma convenção nova, que fazer um regimento interno, que tudo isso tem um custo muito alto. Só que um dia desse eu estava num evento, e aí, nesse evento, a pessoa falou assim, não adianta muito eu colocar multa, porque a minha convenção é antiga e até as condições monetárias da multa nem existem mais. Gente, nós estamos em 2025 e as pessoas têm convenções de 1930 e alguma coisa, 50 e alguma coisa. Olha quantas coisas mudaram. Um dia desse a gente se deparou lá no grupo com uma pessoa falando que os condôminos estavam reclamando por que ela não multava pessoas sem camisa no elevador. Gente, tudo tem o seu limite, as culturas foram mudando, né? As coisas foram se modernizando não só na tecnologia,